sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, é a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, Deus, pois tenho sede da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença, oh Deus.
deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, Mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. o pão vivo que desce do A céu, palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença, Senhor. O pão vivo que desce do céu, do a palavra mais céu, doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Tua palavra, Senhor, nos sustenta, Senhor, nos sustenta, Senhor. A tua presença nos alimenta, Senhor, nos alimenta, nos fortalece, Deus. Esse momento de dor, Senhor, tu és com o teu povo, Deus. Nós clamamos o teu nome, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Nós engrandecemos o teu nome, porque tu és altíssimo. Tu és santíssimo, Deus. Toda honra, todo louvor a ti, Senhor. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar Tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que nos sustenta. Queridos, graça e paz. Eu queria falar uma palavra sobre o tema atitudes que galardoam a alma. Eu escolhi um texto aqui de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu aos Filipenses, igreja que estava em Filipos, onde se iniciou na sua segunda viagem missionária, quando ali ele é detido pelo Espírito do Senhor, porque ele queria ir para a Ásia, para a Bitínia. O Espírito Santo não lhe permitiu. E de noite, texto de Atos capítulo 6, onde registra essa narrativa, essa história, diz que um varão da Macedônia apareceu, isso foi uma visão à noite, e disse a Paulo o seguinte: passa a Macedônia e nos ajuda. De pronto Paulo foi ali e entrou na primeira colônia romana, a cidade de Filipos. E ali chegando, ele busca, sai às portas da cidade, busca um lugar para fazer orações os sábados, como era o seu costume.
encontrou um rio para o seu devocional. Encontrou ali algumas mulheres e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a qual cria em Deus, mas aceitou as palavras de Paulo inerentes a Jesus Cristo e batizou-se. E constrangeu Paulo que ficasse e hospedasse na sua casa, e ali Paulo ficou. Naquela cidade existia uma jovem, nós conhecemos a história, carregava e tinha um espírito de adivinhação e que dava muito lucro aos seus senhores. E todo dia, quando ela via Paulo, Silas e os que com ele estavam, ela dizia e elogiava a Paulo e a Silas, dizendo: esses varões que passam por nós, que nos anunciam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitas vezes. E Paulo, sendo incomodado, tendo o seu espírito constrangido por aquele elogio, Paulo se volta para aquela mulher, repreende ela em nome do Senhor, em nome de Jesus, e logo o espírito sai daquela jovem. Saiu também a fonte de lucro daqueles que a manipulavam, daqueles que a controlavam, eram os seus senhores, e eles inflamaram os corações dos outros em ódio, em ira contra Paulo, e agitaram os magistrados, dizendo que eles eram cidadãos romanos e que Paulo e os que ali estavam eram judeus, e que os costumes que Paulo queria implementar não se fazia necessário e aceitável entre a cultura romana. E eles pegam, lançam Paulo na prisão, no cárcere interior, amarram os pés de Paulo no tronco e dão muitos açoites com vara. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. A maneira de adoração era tão impressionante que a palavra diz que os que estavam na prisão com Paulo, todos ficaram impressionados com o testemunho de Paulo e Silas, servindo ao seu Deus, porque normalmente, qualquer um daqueles que ali estavam, se tivessem sido presos injustamente, como Paulo e Silas foram, no mínimo estavam reclamando e murmurando e questionando a injustiça praticada em relação a eles. A história nos diz que o carcereiro, que era aquele que cuidava dos presos, quando percebeu que à meia-noite eles estavam orando e louvando a Deus, e nesse momento aconteceu um abalo sísmico nas estruturas da prisão, e as portas do cárcere se abriram todas, e o carcereiro viu o momento em que as portas se abriram, e ele pegou a espada para se matar. E Paulo, percebendo que ele ia fazer tal loucura, bradou dizendo: não te faça mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro, com medo, atribulado, angustiado, agoniado com aquela situação e temerário em relação à justiça de Roma contra ele, pois Roma ia justiçá-lo. E a palavra dele, no que tange a salvação, era a salvação dele em relação à espada de Roma. E Paulo toma a oportunidade, quando o carcereiro diz: senhores, o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Paulo diz, anuncia Jesus na agonia daquele carcereiro, dizendo: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora, diz o texto, a narrativa de Atos, capítulo de número 16, que o carcereiro leva Paulo e Silas à sua casa, lava-lhe os vergões e depois põe comida à mesa, crê em Deus e é batizado ele e a sua casa. Assim nasce a comunidade, assim nasce a igreja de Filipenses, assim nasce essa igreja pelo qual Paulo designa esta carta aqui, carta pela qual Paulo muito se alegra em saber, quando no capítulo 1 ele diz que muito se alegra em saber que as prisões de Paulo, as perseguições de Paulo, as tribulações de Paulo não foram empecilho para que o nome de Jesus fosse apagado entre aqueles que eram de Filipos, entre os filipenses. E Paulo se regozija, se alegra, porque o contexto ali
de Filipos era um contexto de perseguição. Por isso que essa é uma carta, sobretudo, uma carta de Paulo de alegria, uma carta que Paulo se alegra em escrever por ver que os irmãos não retroagiram, não voltaram atrás, não sucumbiram quanto à fé e quanto à intrepidez de pregar a Jesus Cristo, pelo qual Paulo com ousadia ensinou e vivenciou pregando, independentemente das perseguições ou dos embates que ele encontrou na sua peregrinação e nas suas pregações. Paulo vai dizer no capítulo 1 desse mesmo livro de Filipenses, porque ele já estava sendo entregue em libação por causa da perseguição e também da alegria que ele tinha em saber que a irmandade estava firme no Senhor, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Veja a pacificação de Paulo em notificar a trajetória, a caminhada em fé, em comunhão com o Senhor. Paulo dizendo ali que sacrifício mesmo era viver a obra de Deus, porque se ele morresse era lucro, ele já estava no Senhor. Mas o real sacrifício para aquela comunidade, por isso que Paulo se alegra muito ao escrever essa carta, porque o verdadeiro sacrifício é servir a Deus no lugar onde há uma verdadeira perseguição, e era isso que acontecia ali aos filipenses. E Paulo continua aconselhando, dizendo que os irmãos devem carregar a humildade, ensinando que os irmãos devem reconhecer a superioridade do outro, que queiram ser inferior aos outros, nesse espírito de acolhimento, tendo o sentimento que houve em Cristo Jesus, dizendo ele que era Deus. Tende em vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, diz Paulo, não usurpou ser semelhante a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana, e achado na forma humana, servir, foi servo até a morte de cruz. Esse era o conselho de Paulo, máximo, aquela comunidade que tinha resiliência, resistência e a alegria e a intrepidez da pregação, apesar das perseguições. E Paulo manda com que eles tomem cuidado com a opulência e a soberba da religião e da circuncisão dos lobos, ou melhor, dos cães, como ele cita no capítulo de número 2, porque ele diz aos filipenses que a circuncisão somos nós, e a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão é a circuncisão do coração, porque aqueles que se gloriam na carne, aqueles que se gloriam na aparência, aqueles que se gloriam naquilo que faz, principalmente na ideologia religiosa, são aqueles que se perversificam na vida, e que a alegria de Paulo em saber que um daqueles irmãos de Filipenses tivesse adentrado por este caminho de soberba e de altivez, ou então eles fossem levados por aqueles que queriam arrebatar o rebanho com a premissa de que eles tinham sobretudo a autoridade para ensinar outra coisa, senão o evangelho genuíno e puro de Jesus Cristo, o evangelho do Calvário, o evangelho da cruz. Isso era uma orientação sublime de Paulo em relação à comunidade que estava ali, talvez temerário de perder a alegria e saber que os irmãos sucumbiram nessa prática que faz tanto mal e que divide tanto e que ofende tanto o gênero humano. E aí ele continua dizendo no capítulo 2 que se alguém quisesse se gloriar na carne, ele poderia se gloriar muito mais, porque ele era da linhagem de Israel, hebreus de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo da lei. Ele era perseguidor da igreja, mas ele considera tudo aquilo como esterco, como algo que não serve mais para ele. E aqui no verso de número 8, a parte B, eles pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo. Aí na parte A do versículo, que eu quero citar também para vocês, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É o que ele diz aqui. E a partir daí, no verso 13, os versículos pelos quais eu li para você, que eu quero falar para vocês dessas 5 decisões, ou melhor, 5 atitudes que galardoam a alma de um cristão. Porque Paulo segue até chegar aqui. E no verso 13, o primeiro ponto que eu quero falar para você, a primeira atitude que eu quero talvez te aconselhar nessa mensagem,
é que você tenha responsabilidade. Responsabilidade com quanto à salvação que foi lhe dada. Responsabilidade quanto à graça que te fez acordar hoje. Responsabilidade para com a misericórdia que perdoa os teus pecados. Que não habite em ti nenhuma opulência, nenhuma arrogância, nenhuma soberba, nenhuma altivez em relação à graça de Deus que a ti foi confiada, que a ti foi dada pelo sangue de Jesus, que foi derramado no madeiro e no Calvário por mim e por ti. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não useis, pois, de liberdade para dar ocasião à carne. Por que eu digo isso? Do primeiro ponto desse versículo, o início do versículo, porque Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado. O quê? A salvação. Mas alguém pode me dizer, mas Paulo não era salvo, não tinha certeza da salvação? Não, claro, ele sabia, tanto é que no capítulo 1, como eu disse a vocês, ele disse que viver era Cristo e morrer era lucro. Alguém que diz que morrer é lucro, que quem em Cristo com certeza tinha certeza da salvação, da sua salvação. Ou quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, que ele diz que agora, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele estava em Cristo. Mas quando Paulo fala sobre isto aqui, é justamente, pelo menos é o que eu percebo nessa perspectiva, primeiro, é claro, que pontualmente ele ainda não tinha alcançado. Ele não julgava porque ele estava em carne, ele estava em processo, ele estava no caminho, ele estava na peregrinação, ele estava na trajetória. É bem verdade, ainda que por fé ele já tinha alcançado. Na transcendentalidade ele já estava salvo, mas ele usa de humildade em relação a isso. Aí ele aconselha os arminianos e os calvinistas a terem muito cuidado nessa afirmação de que eu sou salvo para sempre, ou hoje eu estou salvo e amanhã eu perco a salvação. Não, nós temos que ter responsabilidade com quanto a graça de Deus que foi nos proporcionada por Cristo no Calvário. Isso, devemos andar responsável com as nossas ações e atitudes e todo o entorno da nossa existência e da nossa vida espiritual com o Senhor, nosso Deus, principalmente. Eu posso dizer a você, meu amado irmão, que eu não julgo que eu haja alcançado, e também não ando julgando quem não alcançou ainda, porque por misericórdia e graça eu fui alcançado, e creio que aqueles que ainda não foram alcançados vão ser alcançados por essa misericórdia, por essa graça e pela salvação do Senhor. Segundo ponto, segunda atitude que eu aprendo aqui com Paulo, a primeira é responsabilidade. Eu estava até conversando com o Bruno, porque às vezes a gente faz alguns posicionamentos em relação à vida, para libertar mentes cativas da opressão da religião. E às vezes você aconselha uma pessoa em relação a determinado assunto, e a pessoa pensa que você é um crente liberal, achando que foi para essa libertinagem, liberdade que gera libertinagem, que Cristo nos chamou. Não foi. Não foi. Nós fomos chamados para uma liberdade, de uma boa consciência, de atitudes coerentes e de responsabilidade na nossa vida, no nosso caminhar e no nosso viver. Tenha responsabilidade, meu irmão. Tenha responsabilidade, minha irmã, com sua vida espiritual, com seu testemunho, com sua vida pública, com sua vida profissional, com sua vida familiar. Tenha responsabilidade. Em nome do Senhor, isso é uma palavra de aconselhamento, não é uma palavra de juízo para você. É um item que eu observo na humildade de Paulo. Lembra que eu disse que a preocupação de Paulo na introdução era justamente a falta de humildade da comunidade? É que eu percebo ele sendo muito humilde, porque eu tenho certeza que Paulo tinha uma convicção certa. Lembra do que Paulo diz em Romanos capítulo de número 8, meus irmãos? Quando no final do capítulo ele diz: nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas aqui eu percebo humildade e muita responsabilidade, porque ele estava no percurso, no circuito
de ser glorificado pelo Senhor. A segunda atitude que eu aprendo aqui, logo mais na frente, o que se diz aqui, depois que eles, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Isso aqui é uma decisão em escolha. Primeira, você tem que ter responsabilidade. Segunda, você tem que fazer as melhores escolhas, ter a decisão mais sublime, a decisão mais coerente, a decisão mais importante. Qual é a decisão mais importante como cristão, meu irmão? Qual é para você a decisão mais importante? Paulo diz: uma coisa faço. Uma coisa faço. Deixa eu contextualizar aqui com o Salmo de número 27. Eu sei de qual é salteado, mas eu quero ler para você. Veja a coincidência. Coincidência vernacular, do vernáculo, da palavra aqui. Salmo 27 é Salmo de Davi. Veja a escolha de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem temente a Deus. Davi, o homem que amava a Deus. O verso de número 4, Davi diz assim, olha, uma coisa. Paulo diz, uma coisa eu faço. E Davi diz no verso 4, do capítulo 27, uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Que é mais importante, que é mais essencial, que é mais sublime. É a primazia daqueles que amam a Deus, o Senhor. Ele diz uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei. E a decisão, eu não só peço uma coisa, mas eu vou buscar, eu decido buscar. E ele continua dizendo, para que eu possa morar na casa do Senhor. É claro que não é mais no templo, é uma figura de linguagem. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Casa de Deus sou eu, é você. E nós, hoje é Deus quem mora em nós. Mas ele diz, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua formosura. Isso fala de adoração. Lembra-se de Paulo na introdução desta mensagem no livro de Atos, capítulo 16, amados, todo fustigado, a pele dilacerada, tecido da carne cortado, de chicotadas de vara, ele adorando a Deus. Aí Davi diz, para que eu possa contemplar a formosura, adorar a Deus na beleza da sua santidade. E aí diz, e aprender no seu santuário, e aprender no seu templo. São duas coisas fundamentais. Nós temos que decidir a adoração intensa e contínua a Deus, não só no templo, mas na casa, na vida, na nossa, aonde quer que a gente vá, devemos viver em espírito de adoração ao Senhor. E sobretudo aprender no seu santuário, aprender na pregação do Evangelho, aprender na ministração da palavra, aprender nas pregações pelos quais nós escutamos, principalmente aqui, onde nós consideramos esta igreja como casa de Deus e a anunciação da mensagem do eterno e a mensagem de salvação para as nossas vidas. Era isso que Davi queria. A decisão, que é o segundo ponto que eu aprendo ali naquela passagem de Paulo. Veja o que acontece aqui. Olha o capítulo 10 de Lucas. Eu quero ler para você capítulo 10 de Lucas. No final do capítulo de número 10. Lembram-se da amizade de Jesus com a família de Betânia. Lembram-se de Lázaro. Lembram-se de Maria. Lembram-se de Marta. Mas olha só aqui. Olha, Jesus é convidado e vai até a casa de Marta. E ali chegando, no verso de número 41 do capítulo 10, veja a escolha de Maria e a escolha de Marta. Verso 41, o que diz aí? Melhor, vou ler os versículos anteriores. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E a resposta de Jesus, gente, a resposta de Jesus tem tudo a ver com Paulo, tem tudo a ver com Davi e deve ter tudo a ver comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Tudo a ver com nós, tem que haver essa sintonia de espírito. Olha a resposta. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, Bruno, Bruno, Duda, Duda, Adriana, Adriana, Wanderson, Wanderson, seja lá quais foram os nomes dos irmãos que eu não lembro aqui, Aretusa, Aretusa, Gilmar, Gilmar,
Como é o nome da mãe de Robson, a mãe do Robson, sempre eu, não é? Esposa de uma. Jesus disse: Marta, Marta, e fala comigo, com todos nós. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Veja só, olha a coincidência aqui do vernáculo. Uma coisa só, uma decisão só, uma escolha só, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual lhe não será tirada. Uma coisa eu faço. Segundo, atitude é de decisão, meu irmão. Ou eu não é. Em cima do muro não dá. Ou é quente ou frio, morno, é vômito. Precisamos decidir a quem nós servimos. Se a Deus ou ao mundo. Se é o Senhor ou a nós mesmos. Qual é a nossa prioridade? Eu aprendo aqui. Paulo diz uma coisa. E eu creio que a melhor coisa para nós é estarmos como Maria e como Davi, aos pés do Senhor. E Maria, como Davi, adorava e ouvia a sua palavra. Adorava e ouvia as suas palavras. E Paulo segue, eu quero seguir com Paulo. E ele diz, depois que ele diz uma coisa eu faço, que eu entendo como uma decisão, ele prossegue, e é que esquecendo as coisas que atrás ficam. Aqui é uma convicção. Terceira atitude, amado, você tem que ter, nós temos que ter convicção. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ora, Paulo poderia dizer isso. Imagina essa igreja como nasceu. Carta aos Filipenses, então a igreja em Filipos. Imagina se Paulo guardasse rancor. Imagina se Paulo fosse um homem ressentido. Se Paulo não perdoasse. Se Paulo não fosse um homem de Deus e do Evangelho. Os açoites de Paulo, os açoites romanos, os açoites dos judeus, as pedradas, as perseguições, os naufrágios. Imagina o que Paulo não tinha para reverberar e trazer à tona como ressentimento e mágoa. Mas ele estava convicto que deveria esquecer das coisas que ficaram para trás. E é o meu aconselhamento para você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Veja o conselho de Isaías, no capítulo de número 43, quando Deus fala com Israel, fala comigo e contigo também. Essa palavra é viva, é para nós, ela é atualizadíssima. Veja, mas agora assim te diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Não temas, porque eu te remi. Nós somos remidos, nascemos de novo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és do Senhor, nós somos do Senhor. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Veja o verso de número 18, olha só o que Isaías diz aqui, e Deus fala na boca de Isaías dizendo o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas. 43:18. Nem considerei as antigas. Aqui era uma palavra de esperança, para que eles pudessem esquecer os traumas do momento em que eles caíram e foram restaurados por Deus. Deus aconselha a eles não se lembrarem das coisas passadas, nem considerar as antigas, porque Deus mais na frente vai dizer que faz nova todas as coisas, e nós fomos feitos novas criaturas em Deus, de modo que nós não devemos guardar mágoa, rancor, nós não devemos guardar intenções pecaminosas de vingança, nós devemos esquecer os males que nos foi feito, as chagas que nos foram causadas, as feridas que nos foram acometidas. Nós devemos criar em nós uma espécie de Alzheimer, de esquecimento em relação àquilo que pode prejudicar-nos com o Senhor, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, uma convicção de que agora a nossa mente não é mais nossa, a nossa mente também é mente de Cristo. Convicção. Perdoe.
Eu sei que tem gente aqui, eu falo pelo Espírito de Deus, que precisa perdoar. Eu sei. Eu não sei quem é, mas Deus sabe quem é. E Ele me dá essa convicção, de que você precisa ter essa convicção, de esquecer os que te feriram, que te magoaram, aqueles que te frustraram, aqueles que te fizeram mal, esquecendo as coisas que para trás ficam. Temos que ter convicção. É claro que a gente vai lembrar, porque esquecer, agora nesse contexto que eu quero falar, não é Alzheimer, não é uma doença. A gente lembra. O Alzheimer deve ser no que tange a reação da nossa energia e nossa intenção em relação a mágoas, a raízes de amargura que possam ter brotado na nossa alma e nos fazer mal agora. Perdoe. Esqueça. Deixe para lá. Esqueça de tudo que aconteceu para trás. Deus faz nova todas as coisas, como diz o profeta Isaías. Quarta atitude. Paulo segue, eu quero seguir também. Depois que ele diz, esquecendo de uma coisa, das coisas que para trás ficam, ele diz, e avançando para aquelas que estão diante de mim. Isso fala de determinação. Avançando para aquelas que estão adiante de mim. Eu preciso ter determinação. Ser uma pessoa determinada. Claro, e sobretudo na fé. Na fé. Na fé. E eu preciso de fé. Fé. Veja o que Tiago diz aqui. No capítulo 1, a Epístola de Tiago. Se alguém tem falta de fé ou de qualquer coisa, fé sobretudo, que nós vivemos por fé, como diz a Bíblia. E Tiago diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, primeira sabedoria, desculpa. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, ou de outras coisas que possam nos faltar, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, ser-lhe-á dado. Peçam, porém, com fé. Fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, se não for por fé. E sobretudo a gente tem que pedir a sabedoria para entender o curso das coisas e principalmente o que nós estamos querendo e pedindo ao Senhor. Eu me refiro do todo, mas sobretudo, meu irmão, da fé, perseverança. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É por isso que nós precisamos ser determinados, queridos. Tem que ter determinação, não me refiro à determinação como termo usado numa teologia moderna, da pós-modernidade aí, de dizer eu determino, eu falo, não me refiro a esse tipo de determinação. Determinação para a vida, em fé, para o labor, para a luta, para os confrontamentos, os embates da vida, mas sempre avançando em Deus, avançando no Senhor, com determinação. Com determinação. Quantas pessoas a gente não encontra por aí, não é verdade? Eu faço um trabalho há anos em clínicas de recuperação. E quantas pessoas eu não encontro determinadas? Eu vejo determinação em dado momento. E eu percebo e digo, meu Deus, graças a Deus que isso aí criou. Agora ele vai andar. Agora ele vai continuar. Agora ele vai levantar e seguir. E de repente a gente percebe. Sucumbe na caminhada. Lembram-se? Capítulo 22 de Gênesis, meus irmãos. Vocês lembram da história, claro, de Ló? Ló foi chamado e saiu com determinação. Saiu ele e suas filhas. Só que a sua esposa se torna aquele homem dobre. E Tiago diz na epístola que eu li agora para vocês. Ela olha para trás e se transforma numa pedra de sal. É o que Jesus diz na terra. Porventura, quando voltar o Filho do Homem,
achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Eu te aconselho a tomar esta atitude, esta é a quarta. Determinação. E no verso 14 ele continua, e eu prossigo também. E ele diz, prossigo para o alvo. Isso fala de obstinação. Paulo não era só um camarada, um ser determinado, ele era um ser obstinado. Oséias capítulo 6, olha só, verso 3, diz lá o seguinte: conheçamos, amém, glória a Deus, eu conheço o Senhor. Foi assim com Israel, foi assim com os hebreus, foi assim com o povo judeu, conheceram o Senhor. O Senhor se manifesta, estende o seu braço poderoso, os resgata do Egito, da escravidão de Faraó, e da nação poderosa naquele momento. Nós conhecemos a história. O Senhor opera sinais, prodígios, maravilhas, manda as 10 pragas, abre o mar vermelho, faz com que maná caia do céu, manda nuvem para refrescar, manda coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo. O Senhor os sustenta de maneira sobrenatural. Eles conheceram o Senhor. No entanto, Oséias diz o seguinte: e prossigamos, não só conheçamos, porque conhecer o Senhor é muito fácil, entre aspas, porque tem muita gente conhecendo o Senhor, igual a Jó. Lembram-se de Jó, no final do capítulo, quando ele de fato conhece a Deus, porque ele diz: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Esse é o conselho de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso fala de obstinação, de uma garra muito mais intensa, muito mais aguda. É da determinação para a obstinação. No capítulo 10, verso 38 de Hebreus está escrito, eu já vou concluir. Deus diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, retroceder, voltar atrás, a minha alma não terá prazer nele. O escritor diz: mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que prosseguem para a conservação da alma. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Hebreu, a palavra hebreu é Ibru, um termo hebraico, que quer dizer aqueles que avançam e seguem, aqueles que passam e vão. Por isso que Abraão é chamado de hebreu. O hebreu Abraão. Por quê? Porque ele deu ouvidos à voz de Deus, transfixou, passou e foi. Esse é o significado de Hebreus. Por isso que aquela carta é direcionada aos hebreus, mas não só aos hebreus segundo a carne, foi direcionada a eles, mas existe uma etimologia, ou melhor, uma semântica. Ele é etimologia para o povo hebreu, mas existe uma semântica espiritual, porque o hebreu de Deus agora sou eu e você. É o hebreu espiritual, que não recua, que anda em fé, por fé, porque a fé é do autor dela, e ele que nos dá esta fé, como Tiago nos ensina na sua epístola. Por isso que eu e você devemos ser hebreus de Deus e andar nesta atitude de determinação e sobretudo de obstinação. Obstinação ao Senhor. Por isso que eu te digo, meu irmão, que essa mensagem como tema, ela é relevante para mim e você, porque o tema dela é esse: atitudes que galardoam a alma. Essas atitudes galardoam a alma. Por quê? Porque Paulo diz o seguinte: prossigo para o alvo, porque eu sou hebreu, eu prossigo, eu passo e vou. Por quê? Pelo prêmio é galardão da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As atitudes galardoam a alma de um cristão, porque não é à toa, não é em vão. É como Paulo diz no último versículo do capítulo 15 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim: aquela comunidade, aquela igreja, e
serve para mim e para você também, meu amado, minha amada irmã. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão em Deus. O vosso labor não é vão no Senhor. E nós não corremos em vão. 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que todos aqueles que correm no estádio, na verdade todos correm, mas só um ganha o prêmio? E todo aquele que luta de tudo se abstém? Assim eu faço, assim eu corro, não como coisa incerta, e assim eu esmurro, né? E assim combato, ou seja, esmurro o meu corpo, esmurro o meu próprio corpo. Eles fazem isso por uma coroa corruptível, nós porém, Paulo diz, por uma coroa incorruptível, né? É assim, ele diz assim eu corro, não como coisa incerta. E eu esmurro o meu corpo, meu próprio corpo. Era o combate de Paulo, deve ser o teu combate. Esmurro o meu corpo, para que eu, ensinando aos outros, eu não venha de alguma maneira cair em contradição. Cair em contradição. Porque eu prossigo, e nós devemos prosseguir também pelo prêmio, pelo galardão da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Atitudes galardoa a tua alma. Pode crer, meu irmão, pode crer, minha irmã. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero concluir esta mensagem fazendo uma oração por todos nós, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Eu quero te agradecer por esta mensagem, te pedir que por ela o Senhor nos estimule a praticar e tomar atitudes coerentes com aquilo que nós cremos na vida, tomar decisões que possam nos fazer melhorar na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade. Podemos tomar o conselho de Paulo como exemplo, abdicar daquilo que nos faz mal, daquilo que nos prejudica, daquilo que nos afasta de Ti, e possamos nessa jornada, com essas atitudes, fazer com que a gente possa se fortalecer andando por cada uma delas, porque nós sabemos que boas atitudes em Ti nos fortalece, porque não é em vão. O mundo nos oferece os seus troféus, o mundo nos oferece as suas vitórias, o mundo nos oferece as suas coroas, mas nós preferimos sermos galardoados por Ti. Queremos o Teu galardão. Nos ajuda a praticar, nos ajuda, Senhor, a executar, Senhor, aquilo que de atitude e de melhor atitude nós possamos fazer para a nossa vida, para o nosso próximo, para Ti e para o Teu reino. Traz sobre nós a Tua bênção, derrama sobre todos os corações, sobre toda esta irmandade. Nos apacenta com esta consciência, com esta convicção, de que nós possamos ter responsabilidades na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Que a gente possa ter decisões de boas escolhas, convicções daquilo que principalmente não precisam na nossa mente existir como resquícios de mágoa, falta de misericórdia e perdão, determinação e obstinação para seguir a Tua palavra e a obediência do Teu Evangelho. Assim eu oro e assim eu te agradeço por tudo em fé, em nome de Jesus, Pai. Amém.